Olá, bom dia. Então, medo, né? Sabe que eu tava com medo? O medo te paralisa. O medo te faz coisas que você não devia fazer. O medo vencer as batalhas, o medo pessoas morreram por causa do medo. O medo é o maior inimigo da humanidade. Ei, não confunda medo com um instinto preventivo natural. É diferente. Medo é diferente de prudência. É muito diferente. Muito diferente. Sabe qual a diferença de você ensinar uma criança ela cuidar com o fogo, por exemplo? Ter a prudência, né, na vida para que ela garanta um resultado totalmente diferente na sua vida. Entender que aquilo não faz bem é diferente de colocar um pavor ou um medo na mente de um ser humano. Quantas batalhas foram vencidas porque o inimigo teve medo? Ou quantas batalhas foram vencidas porque as pessoas não tiveram coragem de enfrentá-las? Ou muitas das batalhas foram vencidas porque a coragem superou o medo. Ou seja, o medo é uma desgraça. Esse é o fato. Agora eu pergunto para você, o que te dá medo? Qual é o teu pavor? A palavra de Deus nos diz que o medo, ela diz que o medo não pertence, não vem dele. Por quê? Por estar com medo ou não estar com medo, as tuas reações. Por exemplo, o medo vê coisas que não existem. O medo faz com que você imagine ou sofra por coisas que ainda não aconteceram, coisas imaginativas. E aí, o medo te paralisa. Por exemplo, o medo de fazer uma live, o medo de que as pessoas vão pensar, o medo. Sabe que o medo é uma semente que frutifica rapidamente em qualquer tipo de terreno, qualquer mente. Mas a maior terra fértil do medo é um cérebro vazio, aquela mente que não tem ocupação, aquela mente que não é preenchida com as coisas que vêm do alto. Você já viu aquela frase que mente vazia é a oficina do diabo? Pois é um prato cheio para fazer isso. Eu lembro que na minha época de militar, eu estava fazendo uma ronda, eu era terceiro sargento do exército, e encontrei um soldado de guarda apavorado, querendo dar um tiro, porque via algo se mexer na mata, via algo diferente, escutava barulho e tal. E simplesmente era o vento
em um arbusto. E ele imaginava N coisas. O que você tem visto? O que o medo tem impedido de realizar? Sabe que Davi, quando foi levar a marmita para os seus irmãos, encontrou lá um exército apavorado, cheio de medo, inativo, sem ação. Quantas vezes tu ficou assim? Quantas vezes tu foi impedido por essa reação? E Davi olhou para aquilo, ele não viu a circunstância vivida, mas ele viu o quê? Ele viu ao quem ele servia, ao Deus vivo. E aí, nada o segura, nada, porque o amor a ele lança fora todo medo. Quando você está com ele, não tem o que temer, porque ele te sustenta. Então assim, ó, a palavra nos diz que o que você temia o aconteceu. O que você tem temido? O que você tem medo? O que você tem a pavor? Ah, eu tenho medo de sair e pegar o coronavírus. Deixa eu te falar. Mas tanta gente que pegou o coronavírus, que esteve com o coronavírus, e rapidamente ficaram bons, foram curados. Sabe que o medo potencializa qualquer coisa negativa, tanto espiritual como fisicamente. Há provas científicas disso. Sabe que o adubo principal para que te alimente cada vez mais o medo são os pensamentos negativos. Sabe que quando você tem mais pensamentos negativos, mais comportamentos negativos, mais você será contaminado pelo medo, pelo pavor. Por quê? Porque você faz suposições, porque você faz um imaginativo que não existe. E se. Quando você se joga dentro dos braços do Deus vivo, não há por que temer. Sabe por que não há por que temer? Porque Ele te sustenta, meu amado, minha amada. A diferença é, você tem medo? Sabe que o Pai Celestial, ele tá ali direitinho com você para dizer para você, olha, não temas, seja forte e corajoso, porque eu estou com você. Olha só, qual é o adubo mais poderoso para que germine essa semente do medo, germine dentro de você? São os atos negativos. Pensamentos, comportamentos, escritas inclusive negativas. A única semente, tem um agrotóxico poderoso para vencer o medo. Poderoso para você separar isso, separar o joio do trigo. É ações e pensamentos positivos. É você exercer a sua fé plenamente nele. Porque assim, ó, eu imagino Deus olhando para você quando você tem medo. Ele diz, poxa, eu falei para ele que estou com ele, ele está com medo porque ele não crê em mim, ele não acredita em mim. Eu tenho dado sustento, sopro de vida a cada amanhecer, a cada dia. Eu o livro de todas as coisas e ele não crê em mim. Então, o maior agrotóxico que você pode fazer para o medo, para destruir essa erva daninha que tem contaminado a sua mente, seu coração, as suas ações, é o quê? É o exercício da fé. É você pensar que Ele está contigo. É você agir em prol disso. É você realmente eliminar qualquer sombra de dúvida. Sabe que o medo, ele tem dois tipos.
Sabe que o medo é assim, ó. Tem um que o pessoal fala assim, o medo é o reflexo, também chamado de instinto de sobrevivência, que gera uma resposta fisiológica. Por exemplo, você coloca a mão em alguma coisa, dá um choque, você rapidamente tira a mão, né? É uma situação reativa, natural, né? Talvez não seja uma situação de medo, mas sim uma ação preventiva extremamente veloz, tá? E primitiva, que faz que você haja em milésimos de segundos ou rapidamente. Então, assim, esse que eu não chamaria de medo, mas sim é uma ação preventiva, ou seja, um ato que você faz instintamente. Ou seja, você não pensa, você age naturalmente. É tipo assim, você viu que vai acontecer uma coisa, você pula, você se desvia, você se abaixa, enfim. É uma situação natural, instintiva. É diferente do medo psicológico, o medo que te trava, o medo que compromete tuas relações, né? As tuas relações sociais, né? É um medo que impossibilita você ter novas ações, é um medo que você fica num estado extremamente paralisante, né? Você não consegue fazer nada, você não consegue fugir, você não consegue agir, você não consegue fazer nada. Sabe qual que é o maior temor? Eu tenho medo de dirigir. Vai, dirija. Eu tenho medo de cruzar essa ponte. Vá, cruze essa ponte. Maior ação que destrói o medo é o enfrentamento. Porque o medo gera angústia, o medo gera terror, o medo gera ansiedade, o medo gera depressão. E o medo gera um monte de doenças psicossomáticas, tá? Por quê? Porque se vai alimentando um imaginável que ainda nem existe, uma suposição. Mas e se você sofre de ansiedade, você antecipa o futuro e fica temeroso do que poderá acontecer? E você está em depressão, você tá lá no passado ainda, sofrendo, temendo que aconteça novamente isso. Sabe que o medo é um tabu para a maioria das pessoas? Sabe que isso escraviza as pessoas, extremamente escraviza, porque Deus viu, quer te libertar disso e quer que você seja forte e corajoso. Sabe que Provérbios diz que o homem que vence a si mesmo, ele pode vencer uma cidade, pode vencer uma multidão. Enfrente seus medos. Vá em frente, não fica aí pensando demais. Por quê? Porque quando você pensa demais, quando você fica alimentando isso, começa a tornar patológico isso. E aí acaba refletindo no teu corpo. E aí você tem problemas emocionais, você tem problema familiar, você tem problema de relacionamentos, tem um prejuízo social gigante aonde você convive. E o medo nunca vai ser bom para você. Ele pode te levar até a morte. Tá? O medo é uma reação emocional. E não deixe isso tomar conta de você. A maior arma, por exemplo, nos dias que a gente está vivendo, foi o medo. Muitas pessoas morreram porque tiveram medo de fazer algo. Ou foram impedidos dos medrosos de fazer alguma coisa. Muitas pessoas morreram de problema de coração porque ficaram temerosos de ir ao hospital fazer um tratamento ou continuar esse tratamento por causa do Covid.
Outros ficaram temerosos porque tinha uma doença já instalada, um câncer ou alguma outra coisa, ficaram com medo de continuar se tratando, continuar se cuidando, e tinham medo de pegar o Covid. Que medo tem te paralisado? Quais são os seus medos? Qual que eram os seus medos quando você era criança? Muita gente fala, culturalmente, às vezes as pessoas falam assim, eu tinha medo do bicho-papão, porque alguém contou uma história e meu imaginário criou um monstro. O medo, a maior arma do inimigo. Não deixa isso de te dominar. Deposita toda a tua ansiedade, os seus medos, aquele que tudo resolve, aquele que tudo pode. Não estou falando aqui de religião, meu caro. Estou falando do Deus vivo, aquele que te sustenta, aquele que te dá o sopro de vida, tá? Ei, tu sabes qual é a diferença entre sinal e ruído? Sinal e ruído? O ruído é tudo aquilo que não é verdadeiro. São todas as interferências, as mentiras lançadas na tua mente, na tua vivência. E o ruído, muitas vezes, chega a quase 100% disso. E às vezes tudo que parece que é informação, tudo parece que é real, é apenas um ruído. E são coisas manipuladas, são mentiras, são sofismas, são crenças erradas. Sabe que a vida pode mudar drasticamente a partir do momento que você abandonar os ruídos. Vai na fonte, meu amado. A fonte é verdadeira, ela não te engana. A fonte é Ele, aquele que te criou. Aquele que possibilita você desbloquear qualquer coisa. Qualquer coisa que está te bloqueando. Esse medo paralisante. É medo disso, é medo daquilo. Se joga nos braços do papai. Aprenda mais dele. Ande com ele. E desde a criação ele anseia para estar tendo esse encontro contigo diariamente. Fala com ele. Vai lá. Vai lá e veja o quanto que ele é maravilhoso. O quanto que ele vai te sustentar. O quanto que ele vai destravar. Sabe que o medo te deixa na inércia. Você nunca sentiu medo? Muitas vezes. Muitas vezes senti medo. E muitas vezes ele vem me assombrar. Mas aí a grande questão é você vencer, você não deixar isso te dominar. A palavra nos diz que aquele que tem o Espírito Santo de Deus, aquele que é voltado para o Espírito, aquele que está me buscando, aquele que quer mais de mim, tem domínio próprio, ele busca os frutos do Espírito. O que você tem buscado? O que você tem enfrentado? O que você tem temido? Qual que é o medo que te assombra? O medo de não ter planejado? O medo de não ter feito? O medo de não ter agido? O medo de ter agido? Deixa eu falar uma coisa. Não tenha compromisso com o erro. Vai em frente. Sabe, se tu erra, você aprende. Se você não tenta, você não consegue. Tá? Deixa eu te falar. Tu já viu uma plantinha nascendo no meio das pedras?
no meio do asfalto, com um buraquinho ali, tem uma planta nascendo. Então, o medo é mais ou menos assim. Ele germina até no asfalto. É uma coisa multiplicadora apavorante. Toca o terror, o medo. Sabe que o medo é carregado de experiências negativas. Porque eu tenho uma experiência negativa, eu tenho medo de agir, de fazer. Encontro muito nas minhas relações comerciais, as pessoas têm medo de fazer as coisas. Por quê? Porque tiveram experiências negativas, ou as pessoas não confiam na outra. Por quê? Porque é um medo impeditivo. E aí, essas experiências é um adubo que alimenta isso, que potencializa, que faz com que essa semente cresça, multiplique e vire uma desgraça. Sabe que eu digo para você, a palavra nos diz que tudo que você planta, colhe. Será que é certo? Será que é mentira? Nem tudo que você planta você colhe. Nem tudo que você pode colher algumas coisas que você também não plantou. Sabe que muitas vezes você pode colher o que não plantou, plantar e não colher. Você pode abandonar sua plantação. Você pode plantar, mas a terra não responde. Você pode plantar, mas o clima pode acabar com tudo. A praga pode acabar com tudo. Você pode plantar e perder tudo, né, por uma consequência climática, enfim. Sabe que plantar não é o mesmo que germinar. Germinar é a semente sair do seu casulo e começar a gerar uma plantinha. O germinar é sair da gema, é estar começando a ter um início de uma criação do que é realmente aquela semente. Muitas sementes você não sabe o que é, você vai saber só depois que ela germina. Pô, esse aqui é um pé de alface, esse aqui é um pé de repolho, esse aqui é um pé de árvore, de canela e assim por diante. Sabe que muitas vezes nós plantamos algumas coisas e não colhemos, né? Exemplo clássico de algumas plantações que demoram décadas para produzir. Muitas vezes o que você está plantando, os medos que você está enfrentando, o que você está plantando na sua mente, pode plantar no seu filho, nas pessoas próximas de você. Isso pode levar a colheita para gerações. Será que esse tipo de semente que eu estou lançando, né? Que tipo de semente eu tenho lançado? Pense uma semente de corajosos, seja valente. O Deus vivo quer valentes. Ele nunca escolheu covardes. Ele sempre estimula aqueles que foram temerosos, aqueles que mostraram medo. Nós podemos ver na história bíblica que existiu muita fuga, muita gente querendo desistir, muita gente apavorado. Por quê? Porque o medo tomou conta. Porque o imaginativo é impeditivo. Ou seja, nem existe, você imagina, e se? Aí eu paro, eu sou impedido, eu não vou em frente. Sabe o que eu digo para você hoje? Joga fora todo medo. Joga fora todo medo. Faz com que o amor transcenda isso. Faz com que o amor ao Criador, aquele que te criou. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você é a imagem e semelhança do Criador. Por que você vai temer? Ele ama você de tal forma que a gente não consegue compreender como ser humano. A gente consegue ter entendimento com isso. E você fica com medo. Eu não estou falando para você ser imprudente. Não estou falando para você ser maluco. Eu estou falando para você ser doido por Ele. Muito mais que maluco, por Ele.
Exerça sua fé. Imagine Davi no campo de batalha. Oh, esse gigante, eu não vou lá porque mostra ele é grandão e eu vou levar aí de repente uma espada no meu pescoço. Ele não olha para a circunstância. Ei, não olhe para a circunstância. Olha para aquele que tudo pode. Olha para a força que vem do alto. Veja a fonte. E lança a semente de coragem. Haja. Não deixe as crenças medrosas impostas pela tua geração, pela tua convivência ou pelas pessoas que ficam falando asneira. Sabe que de uma coisa? As pessoas que mais criticam, as que são as mais medrosas, porque não tiveram coragem de fazer, não tiveram coragem de dar o passo. Muitas pessoas queriam fazer, até desejam fazer alguma coisa, mas vai alguém e faz. É aqui que ela a primeira ação dela é criticar, é falar, o mal dizer, né? Falar mal. Por quê? Porque teve medo de fazer. Até teve vontade de fazer, mas teve medo. Deixa essa crença limitante aí. Pode ser cultural, pode ser instalada lá quando você é criança. Não faz isso, porque senão você vai fazer aquilo. Tem muita gente religiosa que faz um bichão para você ter medo e te manipular. Cuidado. Olha para a sabedoria do alto. Seja forte, corajoso. Joga fora o medo. E qual que é o antídoto? Enfrentamento. 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 A única coisa que você pode fazer para vencer o medo é enfrentamento. E nesse enfrentamento você sempre vai convidar o Espírito Deus vivo para estar junto contigo, para ter clarificação na tua ação. Se o teu corpo tremer, faça com que a tua alma enfrente. Faça com que não perca a conexão do alto. Sabe o que muda? O pensamento não muda muitas vezes. O que muda é o movimento. Às vezes uma simples ação pode mudar tudo. Por quê? Porque o imaginativo é muito diferente. Sabe que atrás de um problema sempre há uma recompensa, há um aprendizado. Porque não deixe o imaginativo do medo te impedir. Haja, seja. Olha para o Criador. Nada o impede, nada de impeditivo. Olha para o nosso Mestre, aquele que é um exemplo maior, que é Jesus Cristo. Tinha medo? Enquanto os seus discípulos estavam com medo do barco, no meio da tempestade ele descansava. Ei, qual é a tempestade que você está enfrentando? Esteja nele. E não importa a circunstância, não importa a tempestade, você descansa nele. Sabe por quê? Porque o teu medo não impede de exercer sua fé. Sabe o que é fé? É você trazer à existência o que não existe. Mas o download dele não é da minha criação, da minha mente apavorada. É do que ele quer para mim. Ei, se você é a imagem e semelhança de Cristo, se você é a imagem e semelhança do Criador, se você foi resgatado com o que existia de melhor no universo, imagine nessas pequenas coisas. Por que você tem medo? Ei, haja, enfrente seu medo, tá? A palavra nos diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas porém, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será uma treva.
Tu já pensou o que os seus olhos pensam sobre você? Qual a imagem que você construiu dentro de você? Você se enxerga como os olhos do Criador? Como um ser especial, único? Porque você tem medo. Ele está pronto para agir a seu favor. Não atrapalhe a ação de Deus com seus medos e suas crenças limitantes. Seja corajoso. Todos os valentes do reino são corajosos. Todos os valentes do reino têm uma ação. Eles não ficam parados. Não importa o gigante que está na frente. Porque eles olham por Deus vivo. Aquele tem o poder sobre tudo e sobre todas as coisas. Aquele que do nada criou tudo. Então, enfrente seus medos. Tenha coragem. Tem medo ainda? Fala com ele. Conversa com ele. Ei, começa por Provérbios. Depois vai para Salmos. Você vai entender o que eu estou falando. E ele, pela sua misericórdia e graça, vai te abrir a mente, de despertar um novo viver, de colocar um espírito de ousadia. Sabe que o Criador é tão magnífico que quando Jesus Cristo subiu aos céus, ele enviou o Consolador, o Orientador, o Direcionador. E os seus discípulos acabaram de sair de uns pescadores medrosos para alguns ousados, intrépidos. Não tinham medo de morrer pelo Evangelho. Não tinham medo de fazer as coisas que aquele que os criou orientava. Não tenha medo de fazer as coisas. Agora, esteja conectado à fonte. Esteja conectado àquele que está sobre tudo e sobre todos. E temor a ele é o princípio da sabedoria. Ou seja, o temor é obediência. Entender é respeito, é querer. Qual que é a sua identidade? Qual que é o teu propósito? Pois é, se você não sabe, o medo te apavora. Pois é, a maior crise da humanidade hoje é o medo, é o pânico. Eu não vou ali fora, porque um avião pode cair na minha cabeça. O carro pode me pegar. A formiga pode me morder. Eu não sei qual que é seu medo. Agora, se você enfrentar, ele cada vez vai ficar maior. E a receita é enfrentamento. Na graça do Pai. Ele quer que você vença esses medos. Por quê? Porque ele tem algo extraordinário para você. Um novo viver. Joga fora todo medo. O amor joga fora todo medo. Ele enfrenta todo medo. Então esteja nele e não fique temerosos. Escuta a sua voz. Ele quer falar contigo no jardim do encontro. Deus te abençoe nesse dia.